aqui em mais um Taurus Cast com o Luan Wallaf, CEO da Taurus Consórcio. Hoje com mais um tema super interessante aqui sobre consórcio, como construir o seu patrimônio com consórcio de uma forma inteligente, Luan. Olha, um tema meio, bem procurado, né? Porque as pessoas, elas associam consórcio como algo que demora. E tem vários paradigmas, né? As pessoas elas têm a mania de criticar o que não conhece, né? Então, eu não conheço, eu critico, mas eu não procuro aprofundar. Então, eu acredito que nesse podcast, né, a nossa audiência que está nos assistindo aí, vai entender como utilizar o produto consórcio para ela conseguir ali construir o patrimônio dela e conseguir os objetivos dela. Eu acredito que vai ser um assunto muito legal e os nossos telespectadores vão gostar muito desse bate-papo. Não, com certeza. A gente está num momento, né, aqui na atualidade, que as pessoas falam tá tudo muito caro, não consigo investir, ou para eu financiar alguma coisa eu pago uns juros muito alto. E como é que eu faço? E o consórcio ele traz muitos benefícios, muitas vantagens, e que a gente vai entender um pouco mais contigo hoje aqui, trazendo esse tema. Exatamente, né? Porque as pessoas elas estão assim, né? Cada dia as pessoas estão trabalhando mais e ganhando menos. E aí ela coloca na cabeça dela, será que eu vou conseguir sair do aluguel? Será que eu vou conseguir comprar o meu carro? Né? Principalmente essa pessoa que trabalha de segunda a sexta, pega trem lotado, ônibus lotado, e ela não vê a hora dela comprar o carro dela. Mas, às vezes, quando ela faz as contas matemáticas ali do que sobra do salário dela, ela fala, eu não tenho ali meus 10, 15 mil para comprar o meu carro. E quanto mais eu tento juntar, mais não dá. E aí que entra o consórcio para poder mudar essa situação. Ou até mesmo essas pessoas que moram de aluguel, que pagam aluguel, falam como é que eu vou pagar o aluguel e vou, de repente, pagar um financiamento ou um consórcio, porque não entende muito bem como é que pode fazer isso. Ou até, às vezes, ela tentou financiar, né, e foi recusada, né? Recusada. Porque é o cenário que está acontecendo, né? Inclusive, a Caixa, ela tá fechando a torneira, né? Porque o governo tá gastando horrores, né? Tá tirando de onde até não tem, né? Colocando imposto sobre imposto, imposto. E aí o que acontece? As pessoas estão procurando financiar e chegam no banco, aí no banco do governo, e não tem dinheiro para poder liberar. E aí ela fala, caramba, e agora? Como que eu vou conseguir comprar minha casa, né? Então, por isso que a gente vai destrinchar esse assunto aí para ajudar a nossa audiência. Então, explica, Luan, agora um pouco mais, né? E, aliás, vamos mergulhar nesse tema. Como é que as pessoas podem construir um patrimônio com o consórcio? Quais são as vantagens, as desvantagens? Como iniciar? Quem ela tem que procurar? O que ela tem que saber e como ela tem que fazer isso? Perfeito, vamos lá. Primeiramente, eu quero falar com as pessoas, né, que acredito que são 90% do Brasil, né? Que são aquelas pessoas que têm o seu trabalho, têm ali o seu emprego, ganham ali por volta dos seus 3 mil, seus 3.500, às vezes ali juntando marido e mulher, os seus 4 mil, e tem o seu custo de vida, né? Que é o aluguel, que são as contas, né, que ela tem que pagar. E às vezes ela diz assim, cara, eu não tenho dinheiro para juntar, né? Eu não estou conseguindo juntar, tá sobrando pouco, né? Mas eu tenho o meu sonho de ter ali a minha casa própria e ter ali o meu carro. Como que eu faço, né, Luan? Como que eu faço para nessa minha realidade hoje que não está sobrando muito, né? Porque eu tenho que sobreviver, eu tenho que comer, né? Como que eu faço para conseguir o meu bem, né? Conseguir o sonho da minha casa ou o sonho do meu carro? Gente, você tem que entender o primeiro passo. Você definir qual que é o seu objetivo, né? A gente tem até um ditado que fala que a pessoa que não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E atualmente as pessoas elas vivem essa corrida de rato, né? Que desculpa até falar esse termo, né? Mas é um termo muito conhecido aí, né? Uhum. Que ela só trabalha para pagar conta, trabalha para pagar conta, trabalha para pagar conta. E ela não vê horizonte a não ser isso, trabalhar e manter as contas que ela já tem que pagar. Falta a luz no final do túnel. E ela fica sem luz, porque ela olha para o vizinho dela, nossa, você viu? Lá o João com a Maria conseguiu o carro dele. Ela olha para a esquerda, o José também conseguiu. E ela olha para ela e ela fala, nossa, só estou trabalhando aqui, não saio do aluguel, não tenho meu carro, só vivo de ônibus, e como que eu faço para mudar essa situação? Então, o primeiro passo, você tem que colocar um objetivo. O que você quer conquistar, né? Hoje o consórcio ele atende diversos bens, e dos maiores bens que as pessoas procuram, quando nos procuram para fazer consórcio, ou ela quer comprar um automóvel ou ela quer comprar um imóvel. Então,
Qual que é o primeiro passo? Definir o objetivo. Qual que tem sido a prioridade para ela hoje? Né? Ela quer um carro ou é a casa? Eu acredito que a maioria dos brasileiros é a casa. Procuram mais, Luan, para consórcio de casa do que de automóvel? Sim, porque o carro, às vezes, muitas pessoas usam o próprio carro, vende o carro para poder comprar casa, né? Dá de lance no consórcio para comprar ali a casa dela. Porque o maior objetivo do brasileiro, eu acredito, entre o carro e a casa, é a casa. Sim. Que é a segurança, né? O imóvel é a segurança, né? Ali. E aí, como que essa pessoa que está nos assistindo, ela pode fazer para conseguir o imóvel dela, para ela poder sair do aluguel, né? Então, o primeiro passo, ela definiu que ela quer a casa, tá? Não, eu quero a casa. Como que o consórcio vai me ajudar a conquistar essa casa? O consórcio, ele consegue te ajudar porque ele não tem juros, né? E ele é um grupo de pessoas que se juntam e com a parcela mensal que cada pessoa paga no grupo de consórcio. Hoje, um grupo de consórcio de imóveis, ele está com prazo mais ou menos de 200 meses. Tem 200 meses que é ali o prazo do grupo, né? E aí ela tem que definir o seguinte, ela quer o imóvel e qual que é o valor desse imóvel. Então, ela já tem que pesquisar. Ela já tem que saber disso ela antes, já tem que saber né? isso antes. Tem que falar, olha, um exemplo aqui. A gente vai fazer um consórcio, tô vendo aí uma média, né? De um imóvel aí inicial, uns 400 mil. Sim. Então, ela já viu que custa isso, ela vai fazer esse consórcio, mas muitas vezes, e a gente como está falando aqui em construir patrimônio, né, em investimento, se a pessoa fala, tá, eu quero, mas eu não quero para agora, ou de repente, quando sair tá bom, mas eu já quero ir pagando, Ela eu já quero quer construir. já ir construir. Porque aí o que acontece? Ela sabendo quanto que ela vai pagar e o tempo que ela vai pagar, então ela já fica tranquila. Porque no caso dessa pessoa que ela tem ali a renda dela e ela tem várias contas para pagar e sobra para ela lá, sei lá, com muito esforço, às vezes sobra R$500, sobra R$1.000, 1.500, depende do perfil financeiro dela, de poupador, né? Uhum. Então, ela tem que ver o seguinte, primeiramente, ela tem que ver quanto que é o valor do imóvel que ela quer, tá? E aí, no consórcio, a gente tem várias cartas de crédito. No imóvel, a gente tem carta de crédito a partir de R$100.000, né? Que está em torno de uma parcela aí de mais ou menos uns R$500 a R$600, uma parcela de um imóvel, de um crédito de R$100.000. Então, ela tem que pesquisar. Então, vamos fazer aqui uma simulação de uma pessoa que ela quer comprar um apartamento de 200 mil. Uhum. Que é aquele apartamento lá, Minha Casa Minha Vida, né? Que é o padrão do mercado. É o primeiro, né? O pontapé inicial para você ter a sua casa própria. para ela conseguir o bem dela. Então, ela vai lá, pesquisou, ela conseguiu ali no bairro dela, próximo ela viu lá, tá em torno de 190 mil, 200 mil ali o apartamento, né? Então, ela escolhe já o crédito e verifica qual que é a parcela no consórcio desse crédito de 200 mil, né? 200 mil está em torno aí de R$1.000 a R$1.200, mais ou menos, uma parcela de um consórcio de 200 mil. E aí, o que acontece? Pelo fato dela não ter valor de lance, ela só conseguir pagar a parcela, então, no consórcio, a gente tem uma vantagem que é o sorteio. Que o sorteio, todas as pessoas que participam do consórcio, elas têm a mesma possibilidade. Então, como que você faz para contratar um consórcio de imóvel? Então, você escolhe uma assessoria, né, financeira que dá esse suporte de consórcio, ou você pode até mesmo ir direto no administrador de consórcio, mas eu indico que você procurar uma assessoria, porque na assessoria ele não vai estar te dando só de uma administradora, mas do mercado todo. Qual a diferença, Luan? Aproveita e explica pra gente entre uma assessoria e só uma administradora. Quando você foca só na administradora, ela vai vender tudo, tipo assim, é aquele vendedor, né? Que o produto dele é maravilhoso, só o dele é exclusivo, só ele tem vantagem. E focado no dele. E focar só no dele. Só que o interesse só daquela administradora, né? Porque ela vai querer vender o peixe dela, né? Então, o produto dela é o mais top do mercado. É o melhor. Só que, para quem não conhece. Agora, para quem já tem um certo conhecimento, não tem só ela. Por isso que tem a concorrência. Talvez ali, dependendo do que a pessoa está planejando, aquela administradora não é boa para ela. E aí, por isso que vem a assessoria. Porque na assessoria, você vai ter a visão 360, que de todo o mercado, né? Então, qual que está sendo, das administradoras que tem no Brasil, que são várias, qual que está entregando mais? Quais são os grupos de quais administradoras que está entregando mais o bem? Qual é a administradora que tem menos burocracia na hora de liberar o bem? E aqui na Taurus você consegue fazer essa análise e mostrar para os clientes de vocês tudo Exatamente, isso. personalizado, porque a gente consegue ter a visão 360. Né? Então, um exemplo, hoje, a Taurus Consórcio, a gente tem ferramentas que a gente atende aí, está mais ou menos presente em quase 80% do mercado de consórcio. Então, a gente não vai vender o peixe de uma administradora,
né? Que a gente tem, como pode dizer, um rabo preso com ela. Não. A gente vai ver no mercado de consórcio qual que é o que atende esse cliente. Então, por isso que ele tem que procurar uma assessoria. Então, eu indico uma assessoria porque ele vai ter a visão 360 e não vai ficar ali puxando sardinha só para aquela administradora. Porque, às vezes, aquela administradora só quer vender cota e não realmente se preocupar com o planejamento financeiro daquele cliente. Então, por isso que a assessoria é bem melhor do que você procurar direto uma administradora. Então, procure quem já entende do produto, né? E por isso que a Taurus Consórcios ela vem com esse objetivo de não só vender consórcio, mas dar uma assessoria financeira especializada em consórcio, que são totalmente uma coisa diferente, né? Então, ela procura essa assessoria. Então, a assessoria a gente vai analisar quanto que ela ganha, quanto que sobra e qual que é o que ela quer, qual o tempo que ela quer e o quanto que ela pode pagar. Então, se a pessoa ela quer esse imóvel de R$200 mil, né? E a gente vê que a pessoa ela só consegue pagar a parcela, então o consórcio é uma boa opção. Por quê? Ela não está sobrando dinheiro para ela. Primeiro ponto, não está sobrando. Então, ela só pode pagar a parcela. Segundo, ela não tem valor de lance, né? E, às vezes, até mesmo se ela for financiar, vai pedir também uma entrada. Ô Luan, mas vamos supor, vou me colocar aqui como uma cliente. Chego na Taurus Consórcio e falo, Luan, eu gostaria de construir meu patrimônio. O que é que você me indica? Quais são as vantagens de eu construir meu patrimônio com consórcio e como é que eu faço isso? Olha, se você chegasse hoje, eu já ia deixar bem claro que o consórcio seria a melhor opção para você, né? Porque ele vai te ajudar a se planejar, você vai conseguir pagar mensalmente a parcela e já vai ter o prazo estipulado que você vai querer pagar. E aí eu vou te mostrar o benefício do consórcio com relação ao financiamento, né? Porque no financiamento, a maioria das pessoas que financiam, elas financiam durante 30 anos, que dá em torno aí de uns 360 meses, mais ou menos de 360 meses a 420 meses. Só que tem juros compostos nessa combinação. Então, a pessoa paga os juros, né? Paga ainda a valorização e ainda paga a taxa referencial. Então, todo nesse pacote aí, é aí que também pede uma entrada. E se a pessoa também não tiver uma entrada para dar ali no financiamento, não aprova. Não aprova. E praticamente paga mais um imóvel, mais um carro quase. Sim, né? A matemática financeira é mais ou menos isso. Ela paga o dela e ainda dá um de brinde para o banco, né? E aí o que acontece? Aí o que eu te pergunto, até que ponto isso vale a pena? Né? Eu tenho um bem na hora. Mas em termos financeiros. E olha o tanto de dinheiro que você vai dar para o banco. Sendo que você podia economizar esse dinheiro. Se você se planeja, você consegue fazer isso. Você consegue pagar isso diferente, né? E aí, voltando para esse assunto aí da pessoa que quer comprar um imóvel de 200 mil, ela pagando ali a parcela dela, e aí já tendo ali o prazo estipulado, e aí toda a assembleia, ela pagando a parcela dela todo mês em dia, ela já participa. Então, assim, ela consegue também ter uma vantagem de pessoas que são inadimplentes e de pessoas que atrasam. Se a pessoa atrasou um dia da parcela paga, ela já não participa da assembleia. Então, é um a menos para concorrer com ela. Por quê? No caso dessa pessoa que ela só pode pagar a parcela porque ela não tem valor de lance, o sorteio é o diferencial para ela. Né? É a galinha dos ovos de ouro. Né? E aí, ela pagando ali a parcela todo mês ali sem atrasar, ela consegue concorrer ao sorteio. E o sorteio é pela Loteria Federal ao vivo, né? Tem uma live ao vivo com todas as pessoas que estão participando ali daquele grupo de consórcio e tem a mesma chance, né? E aí o que acontece? Suponhamos que a pessoa está pagando ali 1.200 todo mês, né? E ela tá colocando ali como investimento para construir o patrimônio. O objetivo dela não é tirar esse dinheiro. O objetivo dela não é precisar desse dinheiro. O objetivo dela tem que ser comprar a casa dela. Então já fica bem claro. Se você quer fazer o consórcio com o objetivo de cancelar ou tirar o dinheiro, não faça, porque você vai se frustrar. Agora, se você quer fazer o consórcio já com esse pensamento, eu quero construir a minha casa, eu só vou sair desse consórcio depois que eu tiver com a chave da minha casa. É isso que ela tem que ter. Ela não sabe se vai ser na parcela 1 ou na parcela 200, mas em algum momento isso vai acontecer. E aí, quando ela participa ali do sorteio, pode acontecer como várias pessoas acontecem, né? Inclusive, eu tenho um cliente que ele contratou um consórcio, não foi de imóvel, foi de carro, R$80 mil era o crédito, a parcela também em torno de R$950. Ele pagou 5 parcelas, na quinta parcela que ele pagou, ele foi contemplado. Ou seja, ele contratou a longo prazo, só queria pagar a parcela, então ele contratou um consórcio de automóvel de 100 meses, né? Estava pagando R$950, não tinha pressa, na quinta parcela que ele pagou, ele ainda tem esse benefício, porque se ele não tem pressa e ele é contemplado antes, acho que tem algumas questões aqui, o da carta. A carta, o preço dela vai ser corrigido. Vai ser corrigido.
né? Esse valor vai estar sendo investido e vai estar sendo ali tendo uma rentabilidade. Então, toda vez ali, mês a mês, essa rentabilidade vai valorizando a carta de crédito dele. E aí, por ser contemplada, ele pode vender essa carta, né? Não precisa ele ficar ali esperando, né? Se ele não quiser comprar o bem, ele pode vender essa carta, né? E aí ele consegue recuperar o que ele pagou e lucrar em cima. Luan, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes e você comentou comigo que o consórcio, então não é existem outros produtos, equipamentos e tal, que a pessoa também pode fazer um consórcio para construir patrimônio. Quais seriam esses outros que a gente não escuta falar tanto ou não conhece? Olha, a pessoa pode usar o consórcio para várias funções, né? Não somente imóvel, como automóvel, né? E dentro de imóvel e automóvel tem várias ramificações, né? Então, um exemplo, de imóvel, você pode comprar uma casa, você pode comprar um apartamento, você pode comprar uma casa na praia, você pode reformar, você pode construir, você pode comprar um galpão. Você pode comprar um galpão. Então, até para comercial também serve. Aqui para os empresários que estão nos assistindo, olha só, gente, uma super oportunidade. Sala comercial, né? Sede própria. Então, às vezes, a empresa está pagando aluguel e ela quer comprar a sede própria, só que o empresário não quer abrir mão do capital, porque a gente vive numa inflação, né? A gente vive numa economia de altos e baixos que a gente não sabe o que vai acontecer dia após dia. E pagando muita coisa, né? Porque para o empresário, ele está ali preocupado, ele tem todas as questões dele ali básicas que ele precisa no dia a dia ter, né? Aportar ali. E mais, só que ele fala, eu gostaria de não sair do aluguel, não pagar o aluguel, ter a minha sede própria, né? Ter a sede própria. E aí ela pode também colocar, fora isso, né? Tem maquinário, né? A gente também tem um setor que é o setor agrícola, que é o que move o Brasil, né? Que é um dos principais que move a economia do Brasil, que a pessoa o empresário pode comprar máquinas, né? Pode comprar máquina, pode comprar sítio, né? Pode comprar armazém, pode comprar maquinários para arriar terra. Né? Fora isso, também ela pode comprar um jet ski, pode comprar um barco, uma embarcação, ela pode comprar até um avião, uma aeronave, um helicóptero. Quanta gente com esses sonhos, Luan, e fala, como é que eu vou chegar lá? Olha a oportunidade Hoje em dia, consórcio. O consórcio atende, acho que 90% de bens, móveis e imóveis, né? E até serviços também, né? Existe consórcio até para cirurgia plástica, festa de 15 anos, festa de casamento, sei lá, viagens também, dá para planejar uma viagem também através do consórcio. Então, hoje, o produto consórcio, ele está atendendo todo tipo de público, desde o pequeno ao médio ao grande. E realização de sonhos, porque tudo isso que a gente está falando não deixa de ser realização de sonhos. E construção de patrimônio, né? Claro, juntando as duas coisas, né? Você está... e também são os públicos diferentes, né? Então, a gente tem um público aqui de pessoas que querem construir o patrimônio e não quer abrir mão ali do que já tem para poder construir esse patrimônio, tem todos esses benefícios e essas vantagens aí da construção do patrimônio com consórcio. E tem aquelas pessoas que querem fazer uma cirurgia plástica, que querem ali comprar o seu jet ski, por exemplo, e falar, não, isso não me pertence, mas pertence sim. Só, né, corre atrás e o legal é que o consórcio, a pessoa consegue conquistar esse bem já com a parcela que cabe no bolso dela e com o prazo que ela quer, porque são vários prazos flexíveis, né? E aí tem aquele perfil que a pessoa ela quer participar só do sorteio e tem aquela pessoa que ela quer antecipar o bem. E aí, se ela tem capital, se ela já tem aqui uma reserva ali guardada na poupança e ela quer dar um lance, ela consegue antecipar a realização desse sonho. Então, tanto para quem quer de forma imediata como quem quer a forma de longo prazo, os dois conseguem ser atendidos pelo consórcio. E como funciona, Lu, essa questão da contemplação no consórcio? Certo. Hoje, a contemplação do consórcio ela funciona de duas formas. Ou por lance ou por sorteio, né? E aí existe uma vantagem para também quem não tem uma certa condição, que você pode utilizar uma coisa chamada lance embutido. O que é o lance embutido? Você contrata um crédito e você pode dar até 30% desse crédito como lance. Então, mesmo que a pessoa não tenha valor de lance, ela pode usar um valor da carta para dar de lance. Então, suponhamos, ela contratou 150 mil, certo? Ela contratou 150 mil, ela precisa de 100. Tá. Ela quer comprar um terreno de 100 mil. Só que ela contratou um crédito maior, justamente para dar o lance embutido, de 30%. 30% de 150 mil é 45 mil. Então, desses 150 mil que ela contratou, ela pode usar 45 mil como lance para poder ser contemplada. E esse percentual, por exemplo... Esses 105 mil vai ser o crédito que ela pode usar para comprar o bem. Então, se ela deu ali esses 45 mil de lance embutido,
né? E aí ela pode dar esse lance embutido, que as administradoras permitem até 30%, mais um valor, às vezes, uns 5 mil que ela deixou guardado ali. Então, já não é 45, são 50 mil o lance dela, né? Então, ela não precisou ali ter um valor... Mas eu digo, esse percentual, por exemplo, de 30% que a pessoa tem ali em cima do valor para dar de lance, ele é considerável, assim, para a pessoa ser contemplada ou não? Sim. Hoje em dia, assim, a gente tem uma estatística que em torno de 35% a 50% de um valor de lance é um lance vencedor, né? Um lance muito bom, né? Isso não é coisa da nossa cabeça. Isso são a média de pessoas que estão ativas no consórcio e são contempladas, né? Então, a pessoa pode ser contemplada, como a gente está voltando, né? Por sorteio ou por lance, e aí tem esse benefício aí do lance embutido, né? E aí como que funciona para a pessoa ser contemplada pelo sorteio? Basta ela só contratar o consórcio e pagar a parcela dela mensalmente sem se atrasar. E uma vez por mês ela participa da assembleia. A assembleia é onde junto todo mundo que está naquele grupo de consórcio tem uma live e é feita pela administradora de consórcio. E aí é feito aquele sorteio. Não sei se você já assistiu aquele programa do Silvio Santos ou da Loteria Federal. Já? Quem não assistiu? Claro. E aí tem a moça lá que tem as bolinhas lá com as numerações. Que vai girando as bolinhas. É mais ou menos dessa mesma forma. Tá. Só que ao vivo, né? E aí cada bolinha ali tem o número da cota daquele grupo. E aí, se a pessoa for a sortuda, né? Ela consegue ali, a cota dela sendo contemplada, ela consegue ter o valor ali na hora para ela comprar o bem. Isso só pagando a parcela. Tá? Às vezes a parcela está pagando ali 700, 800, só pagando a parcela, ela pode ser contemplada e ter ali a 100, 200, 300 mil ali para ela poder comprar o bem dela. Essa é uma das formas de ser contemplado no consórcio. A segunda é o lance. E aí, como a gente falou, tem um lance embutido e tem um lance da própria pessoa, que é o lance de recurso próprio. Então, a pessoa ela quer um crédito aí de 100 mil reais e ela tem 30 mil guardado. 30, 40 mil guardado. Então, ela pode pegar esses 40 mil, dar de lance. Então, ela paga 40 e recebe 100. Ótimo. E, Luan, existe algum método para antecipar a contemplação? A gente falando de lance e tudo mais, mas existe algum tipo de garantia que você fala assim, um exemplo, eu peguei ali esse consórcio, fiz esse consórcio com crédito embutido, porque eu já pretendo fazer o lance. Só que você garante isso que, desses 30% você realmente vai ser contemplado? Não, gente, vou falar uma coisa séria, assim, se a empresa é séria, ela vai falar que não, porque não pode garantir. No consórcio, se alguém te garantir alguma coisa de contemplação, é crime. Isso não pode. Tanto é que a ABAC, que é a empresa que regulamenta as empresas de consórcio, tem um manual de ética que é proibido você prometer contemplação, né? O que a gente pode prometer é que a gente vai fazer o melhor planejamento dentro do que ela pode pagar. E a gente tem, dentro das administradoras, a média de lances vencedores dentro daquele grupo. Então, a gente pode falar para ele, Dona Maria, nesse grupo aqui, que a gente tem dessa administradora X, a média dos últimos 12 meses de contemplação foi X percentual. Então, se a gente der um lance em cima desse percentual, a ideia é sempre ser maior do que esse percentual. Sempre maior do que esse percentual. A probabilidade de você ser contemplada é maior. Então, veja a palavra probabilidade. Não estou garantindo nada. Você não está dando uma garantia. Então, acho que aqui, para quem está vendo a gente, é muito importante saber, pessoal, são métodos. Dá para fazer, dá o lance. É possível, mas não é garantia. Não é garantia, né? Então exatamente. Fica até uma dica. Se você, olha aqui para mim, se você, algum vendedor de consórcio bateu na sua porta, ou você vê algum anúncio no Instagram, no Facebook, no Google, no YouTube, aonde for que você foi impactado por um anúncio de uma empresa de consórcio. E na hora de ser atendido, o vendedor falou para você que garante a contemplação, sai fora. É como a minha avó dizia, sai fora, Bino, é cilada. É isso aí. Agora, Lu, a gente falou bastante sobre construção de patrimônio, acho que deu para ficar bem claro, né? E até se o pessoal quiser mais detalhes, que procure vocês, né? A assessoria aqui da Taurus Consórcio, que você explica um pouco mais, a sua equipe também. Mas tem um outro tema que faz link com esse, que é consórcio como investimento. Né? As pessoas que falam assim, eu quero investir, mas qual o melhor método? Vou lá, procuro no banco o melhor investimento, só que eu não tenho segurança. Ou, será que se eu fizer um financiamento, esse financiamento ele é um investimento, pensando nos juros que é pago? E a gente sabe aqui que o consórcio ele pode ser um investimento. Sim. Fala um pouquinho pra gente, por favor. Olha, muitos investidores, né, eles estão utilizando o consórcio, né? O consórcio, não só para reiterar aqui, o consórcio não é um investimento, isso é um fato, né? O consórcio é um produto financeiro que proporciona a probabilidade da pessoa adquirir um bem sem juros,
né? Então, ele não entra como investimento, mas ele pode utilizar como construção de patrimônio, né? Então, a maioria hoje dos empresários ou de pessoas que investem no mercado, que tem um perfil conservador, elas gostam de investir em renda fixa. O que é renda fixa? É a pessoa que investe ali no Tesouro Direto, que ela investe ali no CDB do banco, que ela deixa ali na poupança, que ela deixa ali também no fundo imobiliário. E a média da rentabilidade desses investimentos é 1% ao mês, 12% no máximo ao ano, né? Só a poupança que não tem isso, porque a poupança é 0,5% ao mês, que no máximo dá 6,5% ao ano. Muito baixo. Muito baixo. Muito baixo. Não rende quase nada, né? Mas as pessoas deixam ali por conta que ela não quer deixar o dinheiro parado no banco, e dinheiro parado no banco não rende, né? Então ela quer alguma forma de deixar esse dinheiro fazendo mais dinheiro para ela. E quer ter a segurança, né? E quer ter a segurança de qualquer momento, apertou aqui o meu calo, eu posso ali, né, ter o meu dinheiro ali rápido para me poder resolver essa questão, né? Só que o detalhe é que muitos empresários, muitas pessoas estão usando o consórcio para construir renda, né? E principalmente no ramo imobiliário, né? Eu acho que um dos mercados que nunca deixou de crescer e que sempre foi seguro é o mercado imobiliário. É o mercado de compra e venda de imóveis, né? E de aluguéis, né? De pessoas que compram imóveis para alugar. E como que está sendo a estratégia hoje em dia para alavancar esse patrimônio utilizando o consórcio como uma forma de investimento, né? Então, suponhamos. Então, aqui a gente tem um caso aqui, um empresário chamado José. Ele tem 300 mil investidos ali no fundo imobiliário, rendendo 1% ao mês. Então, se a gente faz 300 mil vezes 1% ao mês, nós estamos falando que o dinheiro ali dele, deixando ali no fundo imobiliário, está rendendo para ele R$3.000 por mês, certo? Então, sem ele mexer no dinheiro dele, está rendendo ali R$3.000 por mês. E aí a gente veio com a ideia do consórcio. E aí ele pergunta para mim, Luan, qual que é o sentido de eu tirar esses 300 mil que eu estou ali no meu fundo imobiliário, que também rendendo 3 mil por mês, tirar do fundo imobiliário para investir num consórcio? Porque no consórcio eu dependo de sorteio de lance para conseguir o crédito. Aqui o meu dinheiro já está disponível. Meu dinheiro já está aqui guardado. A pessoa pensa também muito nisso. Da liquidez. Da liquidez e muitas vezes, eu não quero deixar tão a longo prazo. E a gente falando de consórcio imobiliário, o período vai ser um pouco mais longo realmente, até porque dependendo do valor que a pessoa pode pagar ali nas parcelas, aumenta o número de parcelas mesmo a serem pagas. E aí que entra o detalhe do consórcio. Agora eu vou pegar você de calça curta. Então, para esse João que tem 300 mil... não é inteligente ele te dar os 300 mil e torrar tudo ali no consórcio. Não indico isso. Mas ele pode pegar 100 mil dos 300 mil e fazer uma cota de consórcio. Como assim? Hoje, um exemplo, com um lance de 100 mil, ele consegue transformar esses 100 mil em 200 mil. Porque se ele der 100 mil, se ele fizer um crédito imobiliário do consórcio de 200 mil... e ele dá 100 mil de lance, que é 50% de 200 mil, ele tem uma alta taxa, certeza, não posso falar certeza, gente, vou me reiterar aqui, mas uma alta probabilidade de ser contemplado, isso de forma já no primeiro ou segundo mês, daquele grupo de consórcio, porque está dando 100 mil ali de entrada. Esse 100 mil vai virar quanto? 200 mil, certo? Uhum. A parcela de um consórcio de 200 mil vai estar em torno ali de uns seus R$1.200, né? E aí o que acontece? Ele consegue dar esse lance, consegue ser contemplado, pega os 200 mil e compra um apartamento de 200 mil. E consegue alugar esse apartamento, né? E aí o que acontece? Só que o detalhe é que quando ele deu 100 mil agora, né? E aí vai pagar outros 100 mil a prazo. Esse 100 mil que ele vai pagar a prazo vai custar mais ou menos para ele uma parcela aí de 700, 800 reais. Estou aqui tirando uma média, mais ou menos, né? E ele pode alugar esse imóvel de 200 mil por até R$1.500 por mês. E aí, qual que é a vantagem? Ele não vai pagar os outros 100 mil. Quem vai pagar é a pessoa que alugou o apartamento dele. E com detalhe, se a parcela do consórcio está em torno de 700 ou 800,
e ele está cobrando 1.500, então ainda ele vai lucrar R$700. E ele já tem um apartamento. E ele já tem um apartamento e já tem ali os 200 mil dele ali guardado no fundo imobiliário. Então ele não mexeu. Então ele continua ganhando 2 mil ali de rentabilidade e ele está ganhando ali mais seus 1.500 ali com o consórcio e com detalhe, construindo patrimônio. Porque no final do prazo lá, do aluguel que a pessoa está pagando, o imóvel é dele. O imóvel é dele. Mas a pessoa que está alugando é a que está pagando o patrimônio dele. Nossa, então quer dizer, ele não tirou ali, né, daquele fundo investido que ele tinha ali, ele tirou 100 mil, ok, mas ele deu esse 100 de lance e ficou, e ainda tem já o apartamento. Tem um apartamento e quem tá e o apartamento está se autopagando. Está se autopagando. Ele tá E ele não está tirando patrimônio. R$1 do bolso, ele só tirou 100 mil ali para poder ser contemplado. Então, essa é a estratégia que muitos empresários estão fazendo. Então, assim, isso eu estou falando do João empresário conservador, que ele pegou ali 30% do capital dele para usar o consórcio para alavancar o patrimônio dele. Se ele é um cara mais agressivo, ele faria 3 cotas de 200 mil e daria 100 mil de lance, e o patrimônio dele de 300 ia para 600 mil. Depende se é uma pessoa que quer arriscar ou não. E aí, olha o detalhe. E aí, ele ganha 3 mil deixando lá no fundo imobiliário, certo? Certo. Sem mexer, que é 1% ao mês, certo? Certo. Se ele tem 3 imóveis de 200 mil com aluguel na média aí de R$1.500, ele tem 4.500 por mês. Então, ou seja, o consórcio não é investimento, mas ele, usando o consórcio no mercado imobiliário, ele aumentou o ganho dele em 50%. Então, de R$3.000 mensais, ele vai para 4.500 e tem 600 mil de patrimônio. Então, ele dobrou o patrimônio dele. Então, ele dobrou o patrimônio dele e dobrou a rentabilidade dele. E ainda os imóveis que estão lá e quem alugou estão pagando as E parcelas. aí, quem está pagando o imóvel é a pessoa que alugou. E ainda o que acontece? A parcela lá embaixo, porque ele deu um lance de 100. Então, conforme o maior lance, eu reduzo no prazo total e a parcela cai. Então, eu lucro mais e ainda me sobra. Nesse caso, ainda vai sobrar R$700 de cada apartamento dele. Então, 700, 2.100 ainda, que ele pode reinvestir no fundo imobiliário, ou até, quem sabe, se ele for mais agressivo ainda, fazer outro consórcio. Não, com certeza. Ô, Luan, eu assim, tenho certeza que as pessoas estão pensando aqui quais são os desafios, porque senão todo mundo faria consórcio, né, de imóveis aqui. Mas quais são os maiores desafios no mercado imobiliário, falando relacionados a consórcio? Olha, o maior empecilho que impede muitas pessoas de fazer o consórcio ele fala o fator demora, né? Porque depende ali do sorteio ou do lance. Então, essa tem sido a maior objeção das pessoas. E aí, por isso que entra a questão do planejamento financeiro. Então, o consórcio, para quem já tem uma renda guardada, rendendo no banco, e ela pode alavancar o patrimônio para ela, sem comprometer o que ela já está investido, é uma ótima alternativa. Você vê que nesse caso que a gente deu, ele estava com 300 mil, só pegou 100 mil e transformou em 200 mil. Né? Então, para ele foi uma vantagem, porque ele não comprometeu todo o investimento dele. Né? Como também é uma vantagem para a pessoa também que só está pagando a parcela, não está esperando, ela está pagando ali de 1 a 200 meses, então, de 1 a 200 meses ela vai ser contemplada, e detalhe, todos vão ser contemplados, seja na parcela 1 ou seja na parcela 200. Né? É claro que tem muita gente que pode antecipar pelo lance esse período. Mas tanto que está na primeira, quando todos vão ser contemplados, todos, presta atenção, todos que estão no grupo de consórcio, de imóvel, de carro, seja qual for o bem, todos vão ser contemplados, ou no prazo 1, ou no prazo 100, ou no prazo 200, certo? Então, eu acredito assim, que o consórcio ele tem que ser entendido, né? E aí que vem as pessoas que querem usar o consórcio da maneira errada. Por quê? Eu atendo muitas pessoas que elas querem o bem para ontem, mas quando a gente vai analisar o perfil financeiro da pessoa, ela não tem perfil para conseguir o bem a curto prazo, porque o perfil financeiro dela é a longo prazo. Então, tem muita gente que vem com pensamento de curto prazo, mas com perfil de financeiro de longo prazo. E aí não casa, porque o objetivo dela não casa com o produto consórcio para ela naquele momento. E às vezes acontece como você contou pra gente no outro podcast aqui, que é uma pessoa que tem ali R$2.000 para dar de lance e já quer ser contemplado no mês seguinte. Vai se frustrar. E nem com R$2.000 ela consegue financiar.
Aí, por isso é a necessidade dessa análise financeira que vocês aqui na Taurus também fazem para essas pessoas, para dizer, olha, isso comporta na sua situação financeira e isso não comporta. Sim. Porque muitas vezes também vem uma pessoa, olha, eu quero fazer um consórcio aí, sei lá, de 400, 500 mil, Sim. mas ele ganha ali R$2.000 por mês. A gente já sabe que Exatamente, não vai né? E o funcionar. consórcio vem como essa alternativa. Porque hoje em dia, Fernanda, só um minutinho. Para qualquer bem que a pessoa vai comprar, existe algumas formas de ter um bem hoje. Ou pagando à vista, ou financiando, ou fazendo empréstimo, ou fazendo consórcio. E a quinta, que às vezes você pode ser uma pessoa que é herdeira. Se o você for herdeiro, sortudo, mas quantos por cento? né? Se você for um herdeiro, né? Que aí você já tem a herança. Mas a gente entra aqui em 1% do povo brasileiro. Isso. Então, quem hoje tem dinheiro para pagar à vista? Só as pessoas super ricas. Uhum. Né? E mesmo assim, eu vou falar uma coisa para você que eu tenho percebido muito. Muitas vezes as pessoas que já têm um poder aquisitivo mais alto, ou que até têm patrimônio... elas optam para pagar barato. Elas optam para pagar, exatamente. Essa é a estratégia, um exemplo. Por que o rico cada vez fica mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre? Tem até a musiquinha, né? Tem a musiquinha, eu lembrei disso agora, Luan. Porque o rico segura o dinheiro dele e investe de forma inteligente. Então, para que ele gastar? O pobre, desculpa falar assim, gente, não leve pro coração, a gente está dizendo aqui só em termos de figura, tá? Por que ele fica mais pobre? Porque ele quer pagar tudo à vista e ele não pensa a longo prazo. Uhum. Então, às vezes, a pessoa tá lá, ela vê um tênis, é R$1.000. Esses R$1.000 ela podia gastar de outra forma investindo. Ela compra ali à vista, ali, R$1.000 ali. O rico não. Ele tem dinheiro para comprar o de 1.000. Mas se ele puder, o que ele puder chorar para pagar a prazo sem juros, ele vai chorar. E aí, por isso que o rico consegue construir mais patrimônio. Por quê? Ele tem dinheiro para comprar tudo à vista? Tem. Só que ele não é burro. Ele já aprendeu aprendeu o caminho a pensar. Ele pensa a longo prazo. Então, um exemplo. Suponhamos que a pessoa quer comprar uma BMW, que está custando hoje, sei lá, R$500 mil, uma recente, nova. Ele tem 500 mil para pagar essa BMW. Ele tem. Só que o que ele faz? Muitos empresários sabem o que está fazendo? Faz um consórcio. Por quê? Ele dá ali, a BMW é 500 mil, ele dá 250 mil ali de lance, pega os 500, compra a BMW, paga os outros a prazo. E deixa o outro 50% rendendo. Seja em ações, seja em fundo imobiliário, seja em CDB, enfim, vários produtos financeiros que tem. E muitas vezes até esse rendimento que ele deixou lá, tá rendendo para pagar a parcela dos... Você tá vendo? Porque o que ele deixou rendendo é o valor da parcela para ele pagar a BMW a prazo, que é o saldo restante. Então, por isso que o rico está ficando cada vez mais rico, né? E o consórcio tem sido a maneira de muitos empresários, muitas pessoas ricas, bem-sucedidas, alavancar. Um exemplo disso, o Pablo Marçal, não sei se vocês conhecem, né? Quem não conhece o Pablo Marçal, né? Tá tudo aí nas redes sociais, né? Então, ele já falou em algumas palestras dele que ele utiliza o consórcio para alavancagem de patrimônio, né? Outra vez também, esses dias eu vi um vídeo do Thiago Nigro também falando que vários empresários estão utilizando o consórcio como alavancagem de aumento de patrimônio. Por quê? Eu pago mais barato, pago a prazo, sem juros, deixo metade rendendo, metade eu conquisto e tudo certo. E aqui a gente tem muitas possibilidades, mas eu vejo assim que como público, né, nós temos essas pessoas com poder aquisitivo mais alto, vamos falar que as pessoas que a gente considera, ou quem vê, que são ricos, e eles podem construir esse patrimônio em cima ali do investimento que eles já têm e tudo mais, como a gente já acabou de explicar. E as pessoas que falam, como eu vou chegar lá? Olha quantas possibilidades o consórcio traz. O consórcio atende todos os públicos. E aí o detalhe é que a pessoa tem que entender o produto. Se ela entendeu o produto e a função do consórcio e ela atrelar com o objetivo dela, ela consegue, né? Eu acho que é esse o objetivo do Taurus Cast, né? A gente mostrar para as pessoas que todos podem. Você que hoje, um exemplo, você que hoje que só pode pagar a parcela, você pode. Você que hoje tem dinheiro guardado ali no fundo imobiliário ou em outro investimento, você também pode. Então, tanto pequeno, médio, grande, todos podem. A questão é entender o produto e se planejar. Quem entende o produto e se planeja, é o match. Dá o match. Né? Ela juntou ali o planejamento dela, usando o produto, entendendo, dá match, é sucesso. É sucesso, é isso, Luan. E assim, tem uma questão que as pessoas falam muitas vezes, principalmente acho que o pessoal que é um pouco mais de renda mais baixa e tal, fala assim, mas eu queria muito ter meu carro, só que eu
eu quero financiado, porque o financiado eu vou ter agora. Gente, pensa, pensa, olha só. Você consegue também com consórcio. E se a sua questão eu preciso ter um boleto ali para pagar, vai pagando o consórcio, ele vai sair. Vai guardando um pouquinho ao mês para você conseguir dar o lance ou então fazer esse lance embutido. Esse lance embutido, né? E até mesmo o lance embutido é para você que não tem essa condição de dar um lance. E aí, qual que é a estratégia? Agora, pega o bizu aí, ó. Essa daqui eu poderia cobrar consultoria. Vamos lá, se você quer comprar um carro de 50 mil, o que eu faria para você? O que eu faria para você? Fala assim, eu não tenho valor de lance, o que eu faria? Eu contrataria uma carta de 80. Eu contrataria uma carta de 80, daria 30% dessa carta e guardaria mais uns 10 mil ali guardado. E aí, no meu lance, quando eu for dar o lance ali, 30% de 80 mil dá 24. Mais os 10 que eu tenho guardado, 34. Se eu dar um lance de 34, eu tenho uma outra chance de pegar esses 80 mil. Aí eu pego os 80 mil, desconta os 30 que eu dei, me sobra 50 e eu compro bem. Então, tá vendo que eu não precisei ter os 34, os 40 mil? Eu peguei uma carta maior, peguei o percentual dela, mas o recurso próprio e dei um lance. E tá pagando o valor do bem sem juros, o que no financiamento você não consegue E às vezes com prazo bem menor do que o financiamento, dependendo do grupo e cota que ele contratou. Então, o bom do consórcio é isso. Então, atende todos os públicos. Por isso que a pessoa tem que entender, né, o produto. E aí tem essa assessoria, né? Por isso que a Taurus Consórcio está aí. O nosso objetivo é ser a maior assessoria financeira focada 100% em consórcio. Então, na Taurus, o nosso produto é consórcio. Eu acordo de manhã consórcio, eu durmo consórcio, tudo consórcio. Você come consórcio. Come consórcio, né? Então, por isso que você tem que buscar uma assessoria financeira especializada em consórcio, porque ela não vai ficar rabo preso fazendo merchan para uma administradora só. Porque, às vezes, aquela administradora está vendendo uma bucha e você não sabe. Por isso, tem que contratar uma assessoria. E na hora de pegar uma assessoria, vem com a Taurus. Até porque a Taurus tem metodologias aí, ferramentas inteligentes, né, de IA, inclusive, para identificar qual o melhor para você. Sim, exatamente, né? Hoje a gente usa bastante ferramentas de inteligência artificial para ajudar o nosso cliente na decisão. Então, quando o cliente vem para a gente bola o planejamento para ele e fala aqui, seu João, tá aqui, ó, todas as possibilidades. Escolhe qual para você faz sentido. Ou seja, o nosso objetivo não é empurrar um consórcio, que de repente, às vezes a pessoa tem... Quando fala consórcio, a pessoa já fica meio ríspida, porque um vendedor de qualquer administradora quis empurrar a goela para você comprar o consórcio. Até mesmo o gerente do banco, né? Às vezes o gerente do banco, ele ligou para você, seu João, faz um consórcio porque ele tem que cumprir a meta do banco. E ele ligou para querer te empurrar um consórcio, só que ele quer estar te empurrando e não quer entender qual que é o seu planejamento. Na Taurus, não. A gente vai ver o que você quer, da forma que você pode pagar, no prazo que você quer e vai te dar várias opções, né, para você escolher. E aí você fica à vontade para escolher o que faz sentido para você, o que cabe no seu bolso e o que vai te fazer feliz. É isso aí, Luan. Mais um dia, mais um podcast super especial e com um tema em alta e mostrando para as pessoas como é que podem, com o consórcio, aumentar o seu patrimônio ou construir o seu patrimônio. Exatamente. E se você que está nos assistindo, você quer mais informações, você quer mais algum detalhe, você pode fazer uma assessoria 100% gratuita. Eu não cobro nada para dar essa assessoria para você, tá? Eu vou deixar o link aqui no vídeo do nosso calendário de reuniões, né, do Calendly, que você vai clicar e lá você tem o dia e os horários que eu posso fazer essa consultoria para você. Só você clicar, colocar o seu nome, seu telefone e seu e-mail, agendar no horário, esse horário vai direto para minha agenda e eu vou ter todo o prazer de fazer um planejamento para você de acordo com o seu perfil financeiro, né? Seja o seu perfil como investidor, seja o seu perfil para alavancar de patrimônio, seja o seu perfil para comprar o seu primeiro imóvel, o seu primeiro carro. Na Taurus Consórcio, a gente não tem distinção de pessoas. Ah, Luan, na Taurus Consórcio é só para gente que é rica, mega milionário? Não. É para o assalariado, é para o CLT, é para o autônomo, é para o MEI, é para todo mundo. Todo mundo tem a oportunidade de conquistar através do consórcio e a Taurus Consórcio vai estar com esse foco de te ajudar. Isso aí, vem para Taurus, que a Taurus ajuda você a construir seu patrimônio. Vamos nessa? Vamos nessa. Valeu, gente. Até o próximo. Até o próximo. Muito bom, né? Fluiu, né? Uhum.